Quero meditar nessa manhã 2 pontos da liturgia de hoje. Primeiro ponto, a quênosis, o aniquilamento de Jesus. O apóstolo Paulo escreve a Filipenses que Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornou-se igual aos homens. A loucura de amor de um Deus, o que leva Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, igual a Deus, se esvaziar, se aniquilar totalmente por amor ao homem e se tornar obediente até a morte da cruz. O sacrifício de Cristo e a meditação desse esvaziamento de Jesus levou muitos homens e muitas mulheres da igreja a desejarem também esse aniquilamento, a desejarem ir ao encontro do sofrimento, a desejarem padecer, a desejarem a humilhação. Olhando em vista Jesus e tudo que ele passou, isso era combustível para os santos apóstolos e para as almas que queriam se unir mais profundamente e viver um mistério maior com Cristo. A quênosis, o aniquilamento, a busca pelo padecimento, pela humilhação, por amor a Jesus. E o evangelho de hoje se resume numa frase de Santo Agostinho, que diz que a desculpa é irmã da mentira. Jesus conta uma parábola onde ele vai dizendo que os convidados para a festa foram encontrando desculpas. Um encontrou desculpa no campo, que significa o trabalho, outro nas 5 juntas de boi, também ali está envolto o trabalho com os animais, depois o outro com o laço de sangue, acabo de me casar e por isso não posso ir. Então, coisas que vão tirando o homem de Deus, coisas que não são más, né? Cuidar do campo, cuidar dos animais, aquele que tem esse cuidado, né? Que os animais ali que precisam ali de alimentação, de ajuda. É uma responsabilidade, né? Se você pegou, se tem criação, é como nós aqui temos no sítio, pequena criação, né, de galinha. Então, tem aquelas que ficam soltas, tem aquelas que os frangos que estão presos, os cachorros não pegar e a gente tem que ir ali pondo água, dando alimentação para elas. Mas o que Deus quer falar com isso nessa manhã para mim e para você? Que existe algo que tem que ser superior na nossa vida, acima de qualquer coisa. E quando esse chamado ele exige, ele pede a nossa presença, o nosso sim, a nossa entrega total. Não adianta dar desculpa, porque esse Deus que se aniquilou, ele se fez homem, ele conhece a tua natureza e a minha natureza. E se nós, que somos maus, nós percebemos quando uma pessoa ela não quer compromisso, você chama alguém para fazer um serviço, você chama alguém para qualquer coisa e você percebe que aquela pessoa está dando desculpa. E geralmente você descobre ainda que aquela desculpa era mentira. A gente fica com aquele sentimento, por que não falou a verdade, né? Por que não falou a verdade? Por que precisou mentir?
Agora imagina Deus que vê todas as coisas, que sonda todas as coisas. Quando eu experimento e quando eu reconheço esse Deus que se aniquilou e me amou e continua me amando, e por amor a esse amor que eu vou tomando consciência, o amor de Deus constrange, dizia o apóstolo Paulo, as minhas desculpas esfarrapadas para não agradá-lo, para não desvencilhar do pecado, para ter uma vida mais em Deus, mais fervorosa. É tão triste, meu irmão, quando você vai vendo o declínio de uma pessoa que era fervorosa em Deus, que ninguém precisava ficar falando, lembrando essa pessoa de rezar, de ler, de vir na oração, na adoração. A sede do coração daquela pessoa motivava ela, o fogo que existia nela, a paixão que ela tinha experimentado por Cristo, fazia com que essa pessoa ela fosse fiel nas pequenas coisas, e não só fosse fiel, mas carregasse um fervor na sua alma. Mas depois, com o passar do tempo, onde você vai vendo o esfriamento, a perca do fervor, a perca da radicalidade, já porque tudo vai... Quando a pessoa vai perdendo o fervor, a primeira coisa que ela vai deixando é aquilo que ela renunciou, que era lícito, não que era ilícito o pecado, mas o lícito, o desejo de agradar mais a Deus, o algo a mais, aquilo que colide com o mundo, aquilo que ela vai dando, porque quando ela não conhecia Cristo, era onde ela caía, era onde ele caía mais, na vaidade, no egoísmo, na avareza. Então, com a perca do fervor, as coisas vão voltando. E a força para viver esse algo a mais vai saindo. E a tibieza vai entrando. É tão triste você ver uma pessoa que era chamada a ser apóstola de Cristo, se tornando uma apóstata. Uma pessoa que perdeu a fé, que vai perdendo a fé e vai estando ali só por estar. Jeremias chega a dizer: maldito aquele que faz a obra de Deus com negligência. Se eu não me engano, Jeremias 48. Olha que pesada essa palavra, maldito aquele que faz a obra de Deus com negligência. O que ele está falando aqui? Do tíbio, daquele que vai dando desculpa para não acordar mais cedo, desculpa não rezar o rosário, desculpa para não ter uma frequência maior na Santa Missa de comunhão, de adoração. Desculpa porque não consegue mais, não tem mais sede na alma para buscar a verdade, para pegar um bom livro, uma leitura espiritual, porque a leitura espiritual vai nos levando para esse algo a mais. Então, quando é rompido isso, você está dizendo para a tua mente, para o teu intelecto, para a tua alma, que não tem mais alimento, que a fonte de alimento para ela esgotou, devido à tua preguiça, devido à tua falta de sede, à tua falta de amor a Deus. Os mornos serão vomitados. Oxalá fosse quente ou frio, mas como és morto, sereis vomitado. Olha a palavra de Deus. Gálatas 3:3. Sois tão levianos assim, depois de ter começado no espírito, quereis acabar pela carne. São palavras duras. E Jesus, ele conclui esse evangelho com uma sentença muito grave, muito forte. Versículo 24 de Lucas 14.
Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Irmão, nós não temos noção que é o purgatório. Nós não temos noção que é a perda de dano você não sentir Deus. Ser esgotado, ser tirado da tua alma a presença de Deus. Que é eternamente no purgatório, eternamente no inferno e momentaneamente no purgatório. Que sofrimento! Os sofrimentos que a gente vai padecendo na carne não é nada comparado ao sofrimento da alma. Nada. Nada, nada, nada. Tanto que se você pegar Jó 13:24, Jó, ele dá um grito, Senhor, exclama ele, por que me ocultais a vossa face? Tertuliano chega a dizer, o que causa mais amargura é ser privado da vista de Deus. Meu mais intolerável suplício parece dizer, é não gozar da vossa presença. O próprio inferno ser-me-ia suave se me fosse dado contemplar-vos e unir-me a vós. Enfim, conclui Santo Afonso, se as almas do purgatório pudessem morrer a cada instante, morreriam do desejo de ver a Deus. Por quê? Porque o que o purgatório vai fazendo? Vai purificando o amor a Deus na alma. Então essa alma ela vai desejando a presença de Deus cada vez mais perfeitamente. Nós temos que pedir essa graça, meu irmão, da perseverança final, de parar de dar desculpa, de romper com a nossa carne que quer dar desculpa, que quer fugir da dor, que quer fugir da responsabilidade, que quer fugir da fidelidade. A grande pergunta é, você está sendo fiel a Deus? Naquilo que Deus confiou na tua mão, seja ministério, seja trabalho, seja pastoral, o movimento, o dia que você pertence, que você vai buscar isso, que você tem que estar lá. Você tem sido fiel a Deus ou você tem empurrado com a barriga? Ou você tem dado desculpa, como essas pessoas da parábola? E depois Jesus dá essa sentença dura. Se você foi convidado a servi-lo, a honrá-lo, e tem feito de qualquer jeito, meu irmão, é hora de mudar, para que você não escute essa sentença tão pesada, para que eu não escute ouvir essa passagem de Lucas 14 com esse enredo, com essa conclusão. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Não adianta bater na porta, não adianta fazer barulho, não adianta querer discutir, porque os argumentos de Cristo nos silenciarão, a presença dele nos silenciará. Ver ele crucificado, aniquilado, vai fazer com que as nossas desculpas cessem. Então o tempo agora é tempo de dedicação, de esforço. Esforçai-vos.